João, vamos falar sobre reforma administrativa, né? Nos últimos dias, nós ouvimos as cobranças aí de partidos da base aliada do governador Rafael Fonteles, principalmente do MDB e do PSD, mas o próprio governador Rafael Fonteles ainda não tinha se manifestado sobre isso. Ele falou hoje, João? Exatamente, ele conversou sobre o assunto. A gente sempre tem dito, e nem tem chamado mesmo de reforma administrativa, é mais um rearranjo político na base do governo para, de certa forma, adequar o secretariado com a força política, né, que emergiu aí das eleições do dia 6 de outubro. O governador Rafael Fonteles comentou sobre o assunto, logo após a gente volta com a análise. Eu não estou sabendo nem desse caso da secretária Regina. Eu pedi para ela ficar o máximo de tempo possível. Nós temos muitas entregas para serem feitas, então não há nenhuma previsão de alteração no secretariado. Natan, Panos quentes, viu, o governador, obviamente, não tratando do assunto em público. Nos bastidores, a reivindicação dos partidos é exatamente uma ampliação de espaços de poder. O governador citou o caso específico da SASC, né, Secretaria de Assistência Social. Você, inclusive, na segunda-feira, conversou com a ex-governadora e atual secretária Regina Souza, ela confirmando que estava entregando o cargo, tem uns projetos pessoais, né, que vai priorizar, e com isso haverá sim essa mudança na Secretaria de Assistência Social, mesmo com o pedido do governador Rafael Fonteles para que ela permaneça o máximo que ela possa no cargo, até para concluir alguns projetos que estão em andamento. A informação que a gente tem nos bastidores é que ela deve sim realmente sair e que o PT não abre mão do espaço, inclusive apresentando o nome do ex-deputado João de Deus como a figura do PT para ocupar aquele espaço no lugar de Regina Souza, mantendo a pasta com o PT raiz, né? O PT, a parte da militância da ala mais ideológica, um petista raiz, ocupando a Secretaria de Assistência Social. No que diz respeito às outras pastas, o governador deixou bem claro, disse que não sabe nada sobre o assunto, obviamente que ele não vai tratar desse assunto em público, mas nos bastidores já dá como certa, por exemplo, além da renúncia de Pablo, né, foi eleito prefeito de Picos, vai ter que renunciar ao mandato na Assembleia Legislativa, automaticamente perder o comando lá da Secretaria de Turismo, porque ele deixa de ser um político estadual e passa a ser um político com o olhar voltado de fato para o município de Picos. É um dos maiores orçamentos do Piauí, a Prefeitura de Picos. Certamente, só perde para o município de Teresina e para a Prefeitura de Parnaíba. E Picos, Natan, tem o fato porque não é apenas a cidade de Picos. Picos é um polo que exerce uma influência ali direta em pelo menos 40 municípios daquela região. Fazendo um paralelo aqui, viu, João? Picos é uma espécie de capital do interior do estado. Exato. A influência política, econômica de Picos naquela região torna a cidade um polo muito próximo do que seja Parnaíba, né? E se a gente for somar a população daquela região, a quantidade de municípios, né, e principalmente o potencial econômico, a gente está falando de um grande centro, sim, e aí Pablo vai se dedicar, obviamente, ao seu mandato lá como prefeito, vai obrigar o governador a fazer um rearranjo político no secretariado, isso sem contar com outras mudanças também previstas. O próprio acordo para que Tiago Vasconcelos passe esses últimos 2 anos na Assembleia Legislativa, isso quem fala é o próprio Tiago, abertamente, durante entrevistas. Então, enfim, são mudanças que podem ser significativas ou não, mas elas vão ocorrer para que o governo fique mais ou menos no mesmo patamar ali, do tamanho, né? Cada partido fica ali com o seu tamanho que saiu, a sua força política das eleições municipais. E essas mudanças pontuais no secretariado, João, também vão refletir na estratégia para 2026. Com certeza. Inclusive, há uma expectativa de que o governador Rafael Fonteles, quando vai dizer um não, primeiro ele agrada dizendo sim. Então, de repente, pode ser que agora ele amplie espaços de quem está pedindo mais poder, mais influência, para que lá na frente ele tenha o argumento de dizer, olha, a gente já cedeu isso, vou dizer não agora, né? Isso é uma estratégia que a gente tem observado muito nos bastidores, nas tratativas políticas com o governador Rafael Fonteles, e que de fato podem acontecer, e a gente vai obviamente acompanhar para levar para o nosso telespectador. Agora, João, colocando mais um componente nesse nosso debate, eu acredito que o governador de fato vai segurar um pouco essas mudanças. E como o próprio governador afirma, não deve ser uma reforma administrativa, né, mas mudanças pontuais no secretariado. E o outro ingrediente, né, que deve estar sendo aguardado pelo governador Rafael Fonteles
é o anúncio formal da equipe do prefeito eleito Silvio Mendes. Isso vai impactar, com certeza. Impacta com certeza, porque há uma relação muito forte aí da equipe do prefeito eleito. Quem são os nomes que vão comandar? Não politicamente, de forma direta, né? Mas até administrativamente, as questões que são realizadas em parceria, Estado, Prefeitura. Então, uma coisa acaba tendo a ver com a outra, não é isso? É uma correlação de forças, né? Até para que o governador consiga avaliar, por exemplo, quem é que está com ele de fato integralmente, quem é que vai pertencer à base dele, Rafael Fonteles, mas também à base de Silvio Mendes. Tudo isso entra no cálculo político para 2026. Então, obviamente que nesse momento o prefeito eleito vai ter que confirmar todo o seu secretariado, por mais que seja lá no final de novembro, início de dezembro, mas ele vai ter que confirmar o seu secretariado, todas as pastas. Isso, obviamente, tem uma influência política muito grande, uma influência política aqui em Teresina, e com certeza o governador vai estar atento a isso para que, de certa forma, faça uma resposta, né, organize o seu secretariado com o olhar completamente voltado para 2026, seja ampliando espaços de aliados ou alguns aliados tendo espaço reduzido, até porque a conta é muito simples. Para alguém ganhar espaço, vai ter que tirar de alguém. Para alguém ganhar, alguém tem que perder. Exatamente. Então a gente vai ter que saber, né, quem é que vai ganhar e quem é que vai perder, porque, obviamente, se é uma estrutura que vai ser dividida, que é dividida entre todos, e alguém vai ampliar o seu espaço, é porque ele vai avançar sobre o território de alguém, e é claro que isso tudo tem a ver com 2026, com o rearranjo, com o olhar que o governador tem, com a estratégia que o governador Rafael Fonteles tem, não só para a montagem da sua chapa majoritária, mas também a chapa proporcional, de repente quem é que ele vai valorizar no parlamento. Tudo isso entra num cálculo político para 2026 e passa por esse rearranjo político que vai ocorrer no máximo no início do ano que vem, né? Natan, sobre o mesmo assunto, tem a chegada de novos aliados. Por exemplo, Bárbara do Firmino, a deputada estadual, é aliada agora de Rafael Fonteles e ainda não tem nenhuma indicação no governo do estado. Então isso, com certeza, deve ser visto nesse momento em que ele for redesenhar a divisão da estrutura de poder do estado nas mãos dos aliados. O desafio do governador, viu, João, é conseguir equilibrar os interesses de uma ampla base aliada. Muito difícil. Provavelmente alguns aliados vão ficar muito satisfeitos e outros vão ficar com o pé atrás, chateados com o governador. Desafio, né? É por isso que muitas vezes quando você vai dizer o não, você primeiro fala vários sims antes, que é para quando falar o não deixar muito insatisfeito. Faz parte do cálculo político que o governador vai fazer, com certeza ele já está avaliando isso.